O ex-ministro do governo Lula, José Dirceu, disse que o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, se acovardou e que o eleitorado dele vai se decantar até 2022. Aspas. Ele mostrou que não está à altura de disputar uma candidatura à presidência da República. Fecho aspas. Em entrevista ao Poder 360, José Dirceu afirmou que Moro conduziu as investigações contra o PT politicamente. Ele disse, infelizmente, o Supremo validou, depois o tribunal se deu conta do que representava o morismo, o lavajatismo. Ele disse que não pensa em voltar para a cadeia por ter convicção de que vai ser absolvido nos processos. Abro aspas. Eles não têm provas para me condenar por corrupção e lavagem de dinheiro nas relações com a Petrobras. O ex-ministro afirmou que está escrevendo seu segundo livro de memórias e vai tratar das consultorias. Ele disse, a grande maioria foi para empresas no exterior. Fiz 108 viagens em 6 anos para 23 países. Eu cometi erros. Falei para o juiz Moro, quer me condenar por empréstimos não declarados ou por uma reforma em imóvel? Me condene, mas não me condene pelo que eu não fiz. Falas aí de José Dirceu. Ô Zé Maria, e é mais ou menos isso que falou agora há pouco a deputada Carla Zambelli em relação ao futuro eleitoral do Sérgio Moro, né? Ele ficou numa situação difícil agora, né? Porque vai ter que buscar votos em outros segmentos, há uma rejeição já da direita, de setores da esquerda, obviamente sempre houve, do PT, por exemplo, talvez o caminho seja o centro ou uma centro-esquerda, foi o que disse a deputada Carla Zambelli agora há pouco. Zé. Exatamente. Olha, Vitor, eu não falei sobre esse assunto anterior, só queria dar uma pincelada aqui, claro. Dizer o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele levanta um assunto muito importante que eu venho insistindo aqui. Não é possível um processo de impeachment no Congresso. Esses inquéritos no Supremo Tribunal Federal rondam o presidente Jair Bolsonaro. São 3 inquéritos. Se houver a unificação de todos os conteúdos, este inquérito do Celso de Mello pode ficar pesado, que é o conteúdo daquela que eu chamo daquela coisa, né, do Supremo Tribunal Federal, de fazer investigação sobre fake news e sobre ameaças. Outro inquérito é o de manifestações consideradas antidemocráticas. E o terceiro é exatamente interferência na Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, ele notificou o Ministério Público para acompanhar o depoimento do Abraham Weintraub perante a Polícia Federal e dá prazo, 5 dias. Não é assim. O processo seria notificar o ministro Weintraub para que ele confirmasse ou não. Esse é o início de um processo assim, né? Porque trata-se de uma reunião fechada para que ele se explique o que ele quis dizer com aquilo, né? Essa notificação é que precede qualquer investigação assim. Fica muito claro de que o ministro está tentando, né, reproduzir ali um conceito que já é conhecido por aqui. É de que os ministros do Supremo estão convencidos de que estas manifestações aí que pedem a intervenção, fechamento do Congresso e tal, existe por trás uma movimentação de ministros do presidente Jair Bolsonaro, de deputados e senadores. É evidente que existem. São deputados e senadores e ministros, são políticos. Esta é uma manifestação popular e política. Então existe apoio desse pessoal. Só que os ministros do Supremo estão entendendo que há, inclusive, financiamento deste movimento aí que pede fechamento do Congresso e fechamento do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Congresso e Supremo. Então, é nesse contexto que o ministro Alexandre de Moraes tenta jogar aí no fogo o ministro Abraham Weintraub, né, para que ele seja julgado com relação a isso. Sobre o ministro Sérgio Moro, eu acredito que ele agiu politicamente. É a política de fazer o seu dever de funcionário público, de juiz, né, e de cidadão, ao levar adiante um episódio muito forte na história do Brasil, que é a Lava Jato. Há também um posicionamento político muito grande de fazer cumprir a lei, né? É uma política de cumprir a lei independente de quem seja o bandido, quem seja o ladrão. Então isso é uma política de Estado, uma política forte. E há também uma política muito importante de cumprir a Constituição, de fazer ir adiante, né,
com um peso muito forte pessoal, o ônus do ex-ministro Sérgio Moro em levar essa Lava Jato, meus amigos, é e foi muito forte. A sua família ficou sitiada, ele não podia sair de casa, né, dormia com seguranças, trabalhava com seguranças e tinha que inventar caminhos para ir para o tribunal, ou seja, um ônus muito forte. Então, uma atitude política mesmo, uma política de fazer cumprir o seu dever. E acho muito estranho no Brasil que acusados possam denegrir, possam criticar a lei. Isso em qualquer país, só isso aí já seria um novo crime e já justificaria a prisão preventiva. O juiz, é por isso que se usa aquela capa preta, não é à toa, ele age em nome do Estado, em nome do Poder Judiciário. Acho estranho esse tipo de crítica, quer dizer, isso aí, a origem é lá nos tribunais de júri, né? Quando se quer julgar o criminoso, acaba dizendo que a vítima foi isso, a vítima morreu, não pode se defender. A vítima é isso, a vítima é aquilo, que a vítima procurou e tal e tal. E tentam fazer a mesma coisa, quer dizer, tentam condenar o juiz que, diante de um peso muito grande, conseguiu fazer valer a lei da Constituição e a legislação penal. Tanto é assim que tudo foi confirmado em segunda instância. Augusto, e voltando aqui à fala do José Dirceu, me chamou a atenção aqui esse momento em que ele fala que não pensa em voltar para a cadeia, né? Mas a sociedade brasileira pensa, né? Só se ele, em liberdade, conseguiu destruir todas as provas, né? Que é a chance que ele ganhou do Supremo. O negócio é o seguinte, o Zé Dirceu é uma figura patética, né? Ele só comprova com esse discurso que no faroeste a brasileira é o bandido que tenta prender o xerife, que é isso que o Zé acabou de descrever. Mas ele vem falando em mobilizar os movimentos sociais, correr o país, para isso. Olha aqui, uma tropa comandada por um guerrilheiro de 5ª categoria, como o Zé Dirceu, que nunca tirou com chumbo, só pode matar de rir. E outra coisa, o Moro deve ficar animado aí com esse discurso, porque o Zé Dirceu até hoje perdeu todas e conseguiu ser caçado por uma Câmara dos Deputados que não pune nem representante do PCC.